A palavra de hoje é muito forte. Paulo está dizendo: entrega este homem a Satanás. Por que Paulo vai dizer uma coisa dessa? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, que bom ter a tua presença. Chegou a primeira vez, escreva e participe conosco para a gente mergulhar no mistério da palavra de Deus. Hoje a palavra, como eu disse, é muito forte, não é fácil. Imagine para um grande pregador, um homem de Deus, ter que entregar um homem a Satanás. Essas são as expressões de São Paulo que nós vamos ver aqui na primeira leitura, que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 a 8. É voz geral que está acontecendo. Ou seja, é conhecimento público o que está acontecendo. As pessoas estão sabendo o que está acontecendo. Que entre vós há um caso de imoralidade. E de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Isso aqui é uma coisa muito forte, porque às vezes dói ao coração quando nós vemos situações dentro do cristianismo, dentro de uma paróquia, dentro de uma comunidade, que você fala assim, nem um ateu faz uma coisa dessa, age desta forma. Eu falo constantemente, a vergonha que é o nosso país alcançar títulos de liderança na prostituição, nos meios de comunicação, um dos países que mais acessa pornografia no mundo, mas nós somos o maior país cristão. Parece muito contraditório, porque um contra-testemunho, isso significa que cristãos estão agindo como pagãos. E aí ele coloca isso, essa imoralidade. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. No entanto, estáis inchados de orgulho, ao invés de vestires de luto, a fim de que fores tirado do meio de vós aquele que assim procede. O que o São Paulo está dizendo é o seguinte: o cara está fazendo uma coisa errada e ainda acha que está fazendo coisa boa. É como aqueles caras lá, aqueles jovens que estão lá saindo com todas as mulheres, tendo relação sexual e tá tirando onda, que é o garanhão, que sai com todas as mulheres, que tem relacionamento sexual. Meu caro, se você é cristão, deveria se envergonhar, porque São Paulo vai dizer para você: entregamos esta pessoa a Satanás. Não é qualquer coisa. Entregamos. Por que ele está dizendo? Ele está dizendo porque além de você cometer o pecado, você age com orgulho. E ainda não há uma comunidade, porque tem famílias que ainda se orgulham disso, do filho ser assim. Você pai, você mãe, que se orgulha da ser vergonhice de um filho ou de uma filha, fala isso como se fosse orgulho. Eu falo principalmente para nós homens, que muitas vezes agimos assim. Não. O Senhor não quer isso. São Paulo, então, ele fica justamente irado com isso. Ele fala assim: vocês deveriam vestir luto, mas vocês procedem estando cheios de orgulho. Pois bem, embora ausente de corpo, mas presente em espírito, eu julguei como se estivesse aí entre vós. Esse tal que tem procedimento assim, em nome do nosso Senhor Jesus, estando vós e eu espiritualmente reunidos com o poder do Senhor nosso Jesus, entregamos, olha, ele invoca aqui uma força extraordinária, ele vai dizendo assim: estando eu e vós reunidos espiritualmente e pelo poder do Senhor nosso Jesus, entregamos tal homem a Satanás para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vós vos gloriareis sem razão. Agora ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda. Ou seja, ele está falando, nós entregamos este homem a Satanás porque senão isso aqui começa a apodrecer e contamina toda a massa da comunidade. A comunidade vai achar que isso é normal, porque é assim. Não sei se vocês já perceberam, alguém começa a fazer errado,
Daqui a pouco começa, mas isso aí já é normal, não é assim? Vamos agindo com maior naturalidade. Aqui nós temos inúmeras questões nas nossas famílias que nós já estamos agindo com naturalidade. Por quê? Porque infelizmente está acontecendo e daqui a pouco aquele jovem, aquela mulher, aquele homem acha que esse é uma certa normalidade. Isso acontece mesmo, acontece adultério, acontece engravidar antes do casamento, acontece juntar-se. Tudo isso é normal. Então, tome cuidado com essas coisas. Hoje a palavra está sendo forte, né? A palavra está entrando, porque o Senhor pede esta graça, prestarmos atenção nesses movimentos. Enfim, São Paulo entrega a este homem, que ele vai dizer assim: assim celebramos a festa, não com velho fermento, nem com fermento de maldade e de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Por que ele entrega a Satanás, então? Por causa de alguém estar no pecado, se orgulhar do pecado, agir para que a comunidade, de certa forma, acolha isso como uma normalidade, uma comunidade que vai entrando naquilo normalidade. Ele fala: vamos entregar este homem a Satanás, porque o que Satanás vai fazer? Vai purificar, porque Satanás ele faz uma coisa, ele te dá prazer e depois ele te quebra. Ele te leva ao prazer e depois ele te destrói. E quando ele faz isso, se Deus assim der uma graça a esta alma vai cair no arrependimento como um filho pródigo e vai voltar para casa. Assim, destruído muitas vezes, quebrado, mas antes ele voltar quebrado, porque vamos pagando os nossos erros, vamos dizer assim, porque o mal vai cobrar este prazer de nós. Quando ele voltar, com a graça de Deus, mesmo destruído, pode ganhar a vida eterna. Porque para este homem, como para nós, para mim, para você, o que deve mais importar é a nossa comunhão com o Senhor. Deus os abençoe e pedimos ao Senhor que possa nos iluminar cada vez mais com essas palavras. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.